E para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, não se esqueça de ativar o sininho, viu? Para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa Ressoar. Se inscreve agora, dê um like, assista os outros vídeos, compartilhe. Isso é muito importante para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho, para que essas informações cheguem a muito mais pessoas. Boa tarde, Renata, e muito boa tarde para você aí de casa. Obrigada por sua audiência em mais uma tarde de domingo. Que alegria ter sua companhia aqui no nosso programa de Boas Notícias. E o nosso Conexão Social de hoje traz uma história de superação muito inspiradora. Mas antes, eu queria te convidar para fazer uma reflexão rápida. Bem, a maioria de nós já vivemos momentos difíceis na vida, não é mesmo? Alguns muito difíceis, outros nem tanto, mas o fato é que, de um jeito ou de outro, já sofremos nessa vida, né? Quem nunca, né? Agora, você já reparou que grandes histórias de sucesso e de inspiração que a gente conhece surgiram dessas experiências? Pois é. Então, se você estiver passando por alguma adversidade enquanto assiste esse programa, acredite, você é capaz de superar esse momento desafiador e vencer essa batalha. E quem vai te contar isso, vai provar isso para você, é o meu convidado de hoje. Ele tem uma história de superação extraordinária e vai te provar como é possível fazer das aflições um degrau de sucesso, das dificuldades que marcaram a sua infância, serviram para incentivar o que fizesse do não a motivação para seguir adiante e se tornar um dos empresários mais bem-sucedidos que esse país já teve. E para contar essa história, eu recebo com muita honra o empresário e presidente do Conselho da Light e diretor superintendente do Sebrae São Paulo, senhor Wilson Poit. Seja muito bem-vindo, senhor Wilson. Que honra te receber aqui. Muito obrigado, a honra é minha, Eunice. A gente falava um pouquinho antes de entrar no ar da sua história, né? E o senhor me falava que a sua história já inspirou muita gente e hoje não vai ser diferente aqui, né? Por isso que eu queria que você começasse falando um pouquinho, porque hoje a gente te vê sorridente, tem aí um currículo extenso, uma vida empreendedora que fez muita diferença aqui no nosso país e que continua fazendo a diferença, né? Continua aí prestando um serviço extraordinário, tanto no Sebrae, quanto na Light, e na vida pública também, mas ninguém sabe como é que é a história do Wilson Poit, né? Como é que começou isso tudo, seu Wilson? Então, é um prazer estar aqui, contar para você e para os nossos telespectadores. Eu nasci na roça, num sítio bem pequeno, era um sítio de café no interior de São Paulo, numa cidade chamada Oswaldo Cruz, perto de Presidente Prudente, ali Araçatuba. Meus pais tinham um pequeno sítio onde a gente viveu até meus 12 anos de idade, numa casa de madeira sem energia elétrica. A gente nunca passou fome, essas coisas, nada disso, porque meus pais trabalhavam muito, quem mora no sítio se vira, né? Tem ovo da galinha, tem mandioca, tem milho, tem horta. E eu estudei também numa escola rural. A vida era muito simples, mas com muitos valores, muitos princípios. A gente conversava muito à noite. Como minha vida mudou muito depois, meu pai, que faleceu agora há poucos anos, ele sempre falava: Wilson, você deu sorte. Porque se o preço do café melhora, se tivesse melhorado a situação para nós, meu plano para você era comprar um cavalo ou comprar uma égua para você fazer o ginásio na cidade. Como deu uma geada, então a gente já começa a falar de crise aí, né? Sim. Às vezes as crises nos trazem oportunidades. Deu uma geada muito grande no começo da década de 70, queimou todo o café, e a gente ficou sem poder pagar as dívidas, o banco, e a gente mudou para a cidade de Rinópolis. Rinópolis é uma cidade menorzinha ainda, hoje tem 10 mil habitantes, que eu adoro muito, ali perto de Tupã, e todos começamos do zero como empreendedores. Minha mãe cabeleireira e costureira,
meu pai comerciante, e aí eu fui sorveteiro, vendi fruta na rua, aprendi a consertar fogão a gás, porque eu entregava botijões. E esse gostinho de ganhar dinheiro por conta própria, da adolescência, que hoje está faltando bastante para os jovens, ele contamina, né? E a gente deu muita sorte. Com Deus junto, a gente mudou tudo aquilo e eu tive a oportunidade de depois, com a ajuda da minha mãe, vir para São Paulo fazer faculdade, fazer um cursinho, morei na casa da minha avó em Santo André e depois entrei numa faculdade e comecei a atravessar o deserto com educação e com empreendedorismo na infância. Sim, inclusive, você fala da sua mãe com um brilho muito grande. Acredito que ela deva ter sido muito importante nessa tomada de decisão para mudar de vida, né? Como é que foi? Qual foi a importância dela como empreendedora? Então, minha mãe é Dona Terezinha de Jesus. Dona Terezinha de Jesus vai fazer 86 anos este ano. É viva, graças a Deus. É viva. E nesse momento ela está com Alzheimer. A gente conversa toda semana e tem o copo, sempre tem um pouco de copo cheio, né? Uhum. Toda semana eu agradeço minha mãe pela diferença que ela fez na minha vida. Ela se emociona e chora porque ela não lembra. E aí ela fica surpresa quando eu agradeço e me emociona também. Poder agradecer sempre, sabe? Meu pai, como todo agricultor e um cara do interior, ele queria que os filhos ficassem por perto, porque a gente ajudava também como mão de obra, né? Como braço para trabalhar. Mas a minha mãe entendeu que eu ia muito bem na escola, que eu tinha muita vontade de fazer uma faculdade. E com o dinheirinho que ela ganhava, cortando cabelo, fazendo permanente, minha mãe costurava as nossas roupas também, ela forçou a barra em casa, pegou um trem, que na época era de trem, 12 horas até chegar em São Paulo, na Estação da Luz. Me levou para a casa da mãe dela, que nessa época já morava em Santo André, no Parque Novo Oratório. E conseguiu, com o 3º ano primário, ir até um cursinho e negociar uma bolsa de estudos para mim. Olha só. Isso mudou a vida depois de toda a família, porque fazer engenharia mudou tudo para mim. E acabei fazendo engenharia elétrica, né? Mas eu sou muito agradecido. Eu falo hoje que mães empreendedoras, né, mulheres vulneráveis, como era o caso da minha mãe, que lutam com dificuldade, normalmente criam filhos empreendedores. Isso é verdade. Inspiram muito e podem mudar a vida de uma família, que foi o caso da Dona Terezinha de Jesus, a quem eu sou extremamente grato e que está sempre comigo. E que a gente tem essa oportunidade de honrar, né, em rede nacional, muito, muito bacana. E aí, então, você escolheu engenharia, foi para a faculdade. Fiz engenharia elétrica, mas já botei na cabeça que eu iria empreender, que eu queria ser dono do meu negócio, seja ele qual fosse. Trabalhei como estagiário, trabalhei durante a época de faculdade num cursinho corrigindo provas aos sábados e domingos, então esse gostinho de ganhar dinheiro por conta própria foi mudando. Depois eu fui efetivado numa multinacional, trabalhei 2 anos como engenheiro, eletricista de manutenção, mas eu estava sempre fazendo meus bicos, eu tinha sempre um sonho de fazer outras coisas. E eu tive vários negócios. Eu sou o que hoje eu aprendi no Sebrae, que a gente fala empreendedor em série. É o que tenta várias vezes, não desiste, persevera, aprende com os próprios erros, ou mais barato ainda é aprender com o erro dos outros, né? Sim. Porque isso é muito importante. Mas eu sempre tinha na cabeça que um dia eu ia acertar alguma coisa e nunca desisti de tentar. Não foi na primeira vez, nem na segunda, na terceira, foi na 5ª tentativa, né? Eu, como empreendedor, eu tive uma empresa de instalações elétricas que perdurou sempre, porque eu sou engenheiro, então fazia muita obra, muita instalação. Mas eu tentei uma loja aqui em São Paulo, na Bela Vista, que não deu certo, uma loja de material elétrico e hidráulico, que depois eu não consegui vender para ninguém. Prateleira para um, estoque para outro. Puxa vida. Tive uma transportadora na Vila Maria, que também não acertei. Como todo caipira, eu comprei um sítio lá na minha cidade, quando a situação melhorou um pouco. É o sonho da gente, às vezes, é comprar um sítio lá.
E é uma alegria enorme quando a gente compra e muitas vezes é uma alegria maior ainda quando a gente vende. Ninguém sabe o trabalho que dá. Mas aos 40 anos eu acertei na veia, né? Gosto muito de falar isso porque hoje eu falo muito com jovens que com 25, 30 anos já estão desesperados aí que não acertaram ainda. Então eu Tem falo, o imediatismo, né? hoje em dia tem umas histórias aí de startups que são muito boas, de gente que faz unicórnios, mas tem que trabalhar muito. Tem que perseverar. E no meu caso foi aos 40 anos. Hoje eu estou com 63 anos. E aos 40 anos, como começou o meu negócio? Eu gosto de falar até porque fica de dica, né, para quem está pensando em abrir alguma coisa, está com várias ideias. Eu fui mal atendido, como muitos de vocês, né, da gente. Às vezes você é mal atendido e você fala, poxa, isso aqui eu faço melhor do que essa pessoa que está... E eu fui encarregado de fazer um show de uma banda que tinha na época, e eu era engenheiro eletricista do palco. E eu fui encarregado de alugar um caminhão gerador para ficar atrás do palco, para fazer o backup, se acabasse a energia durante o show. Foi caro, não acabou a energia, só foi um gerador que me alugaram e ele era meio sujo, meio barulhento, pingava óleo pelo chão. Sabe quando você pensa, nossa, eu faria isso muito melhor? E eu resolvi então comprar um caminhão branco, um gerador branco, muito limpinho, botar dentro de um container super silencioso e começar a alugar para shows. Eu pensava só no mercado de eventos. Mas aí foi um momento que minha vida deu muita sorte. E aí eu também gosto de falar que depois que dá certo, todo mundo fala, você deu muita sorte. Que a sorte é o encontro de uma oportunidade com uma pessoa com muita vontade e preparada. Porque para mim aí veio o apagão, aquele ano do apagão, de 2001. Tão famoso, né? Tão famoso, em que eu vendi o sítio, comprei um monte de geradores, passei a alugar, seja para televisão, jogos de futebol, empresas, né? Mas veio também torre de celular. Começou a banda B no Brasil inteiro e as torres precisavam de energia. E eu, ao invés de me posicionar, eu tinha muitos concorrentes já, que alugavam um gerador. Eu posicionei a minha empresa, que tinha o meu nome, Poit Energia, eu alugava infraestrutura elétrica temporária. Então, eu agreguei valor à locação. Começou a fazer muito sucesso e crescer demais. Abri filiais em vários lugares do Brasil e ficou uma empresa muito grande. Depois eu fui para outros lugares da América Latina. Era quase como uma coisa que eu não acreditava, sabe? Aquele cara que saiu lá do interior da roça, poder ligar para o meu pai, para minha mãe, isso ajudou a mudar a vida da família. Que lindo, gente. Isso é muito inspirador, porque às vezes as pessoas elas não sabem o que elas querem da vida mesmo, né? E a oportunidade que elas têm, elas jogam fora, nem percebe que está vindo a oportunidade. E isso é muito legal, até para o senhor responder essa próxima pergunta, que a gente fala que quais são os desafios que os empreendedores iniciantes têm e que às vezes faz com que tanta empresa feche logo no primeiro ano, né? Uma das dicas é procurar algo que tem a ver com os seus pontos fortes, que você goste muito de fazer, sabe? Todo mundo já sabe aí, todo mundo quando nasce ganha um presentinho de Deus. Todo mundo, não tem ninguém aqui que está nos assistindo que não ganhou um presentinho de Deus. Todo mundo é muito bom em alguma coisa. O que é muito triste é que alguém passa às vezes a vida inteira fazendo algo que não gosta, ou por conta do salário, ou infeliz no lugar que está, e deixa para fazer o que gosta talvez um dia depois que se aposentar. Então, se puder conciliar que o negócio seja dentro dos seus pontos fortes, a segunda coisa é procurar ajuda. Porque você não é bom em tudo. Você, às vezes, é um bom eletricista ou sabe fazer um pão muito gostoso para vender, sabe fazer comida para fazer marmita para fora, é artesão, é professor. Mas você pode procurar ajuda, e aí isso o Sebrae hoje eu já estive do outro lado do balcão, fui ajudado pelo Sebrae, e hoje posso estar no Sebrae, que é uma missão de Deus, é um propósito de vida. A gente ajuda muita gente, então procura ajuda. E às vezes, no nosso caso, é ajuda gratuita. Indo até uma loja do Sebrae, um escritório nosso, ou acessando pela internet nossos cursos gratuitos, ou até mesmo uma pessoa da sua cidade, um vizinho, um parente, alguém que possa ser o seu mentor. Porque você às vezes sabe fazer uma coisa, mas não sabe fazer a administração do dinheiro. Um dos erros grandes de quem começa, Eunice, tem que aprender a separar o bolso direito do bolso esquerdo, onde põe o dinheiro do dia a dia da família
e onde põe o dinheiro do negócio. Esse é um dos grandes erros. Sim. Às vezes começa a ganhar dinheiro e já troca de carro, ou já vai num restaurante, daí tem todo esse lance. Então é procurar ajuda. Hoje em dia aprender a vender pela internet, pelas mídias sociais, pelos aplicativos, né? Muito bom. E isso você aplicou tudo, porque o sucesso que teve a sua empresa, e você chegou depois a vendê-la, né? Se desprendeu dela, né? Isso que é muito interessante você contar também, seu Wilson. É. Então a empresa ficou muito grande. Chegou um momento que tinha 500 funcionários, estava em 18 capitais do Brasil, e no Chile, na Argentina, no Peru. Uma empresa que, para um cara que só fez engenharia e que veio da roça, ficou bem complicada a administração. Então, uma das coisas que talvez me ajudou, eu ganhei um prêmio em 2002, eu passei a ser empreendedor Endeavor, que é uma ONG que apoia, até hoje eu sou conselheiro lá, apoia empreendedores brasileiros, assim, caipiras, com histórias simples, que possam inspirar os outros. E aí eu comecei a criar um conselho de administração, aprendi também a crescer e a administrar pessoas à distância. E um segredo para quem começa a crescer é perder os ciúmes, desapegar e contratar pessoas melhores do que você, porque tem muita gente que confunde propriedade com gestão. Tem muita família, tem muita gente, e muitos que estão nos assistindo sabem disso, só porque o fundador e dono de uma empresa de sucesso, ele acha que por ele ser o proprietário, é ele e a família que tem que tocar aquele negócio o resto da vida. E não é. Propriedade e gestão são coisas diferentes. Às vezes pode ser o fundador, o empreendedor, mas contratar pessoas melhores do que você para a parte administrativa, para a parte de vendas, para a parte financeira, para a parte de logística, você também está mostrando que você é mais inteligente ainda. Sim. Eu acabei me cercando de pessoas muito boas, que entendiam muito mais do que eu dessas coisas, e passei a pensar que eu poderia abrir capital na Bolsa, que foi o caso. Mas, em 2011, o Brasil foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo e da Olimpíada. Eu tinha uma empresa de aluguel de energia em todas as capitais onde ia ter jogo. Ainda faltava um tempo para a Copa, ainda faltava um tempo para a Olimpíada, mas eu fui muito assediado. Em 2012, 10 anos atrás, eu vendi a empresa para o líder mundial, que fica em Londres. Foi um grande negócio. Vendi a empresa com tudo, com todas as filiais, caminhões, funcionários. Mas acho que Deus colocou um negócio muito legal, que foi me colocar no Sebrae nessa época de pandemia. A gente ajudou milhões de pessoas por esse Brasil afora e aqui no estado de São Paulo. Muita gente que, na ausência do emprego, criou o próprio trabalho. E aí a gente está podendo ajudar a capacitar, desde mulheres vulneráveis, vítimas de violência doméstica, ex-presidiários e presidiárias, ou mesmo quem tem um negócio pequeno e quer crescer ou se reinventou depois da pandemia. O Sebrae ajuda muito e de graça. O Sebrae, ele é inclusivo, né? Ele é gratuito. Você sabe que eu mesma não tinha essa clareza. Eu achava que não era assim, né? Talvez para você entrar lá tivesse algumas burocracias para você poder ter esse serviço. Tem gente que fica com problema aí com a contabilidade, com tanta coisa, e lá vocês ensinam mesmo, né? Tem à disposição. O Sebrae está fazendo 50 anos esse ano, é uma organização maravilhosa. Ela faz parte da solução dos problemas do Brasil e não faz parte do problema. Sim. É uma empresa com uma equipe gente muito boa, gente que se doa. Encontrei gente maravilhosa no Sebrae. No passado já teve alguns cursos, alguns trabalhos que são cobrados, ou das prefeituras, ou das pessoas, mas desses tempos de pandemia para cá, nós temos a maioria, quase tudo, é gratuito. São quase 150 cursos, seja pela internet, pelo YouTube ou lá pelo nosso site, é o sebrae.com.br, ou no nosso caso aqui, Sebrae SP, né, o de São Paulo. Sim. Ou você pode telefonar para o 0800 570 0800 e marcar um horário para conversar, para desabafar, para contar do seu negócio. Ou ir até um dos nossos escritórios. A gente está em muitas cidades do Brasil. Às vezes tem o escritório do Sebrae, às vezes a gente está dentro da prefeitura. É só você se informar pelo nosso site ou pelo telefone. É uma fase muito bacana. Se você vai atrás, você tem essa humildade de buscar ajuda, não tem como não dar certo, né, seu Wilson? A pessoa só sai de um buraco se ela reconhece que está no buraco e pede ajuda.
Não tem outro jeito. Tem muita gente que só cava e não quer contar para os outros. Tem o poder de cavar mais para baixo. Isso vale para a vida pessoal, para a vida empreendedora, para o trabalho. Quando você reconhece e pede ajuda, seja para um amigo, seja para uma organização como o Sebrae, se você procurar buscar uma ajuda especializada, melhor ainda, você tem chances de sair. Alguém te estende a mão sempre. Então você tem que procurar ajuda. Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu falo sempre com as pessoas que estão lutando aí com dificuldade, porque a desigualdade no Brasil aumentou muito e tem muita gente endividada, muita gente querendo ganhar dinheiro por conta própria, querendo fazer negócio. É que também não adianta a gente falar só de problemas, só de doença, só de dificuldade. Porque todo mundo conhece alguém na família, na vizinhança ou no seu bairro que tem aquela história que triste. Só gosta de falar de história triste. É só telefonar agora que ele já tem uma receita de remédio, de um chazinho, de um negócio. Eu sei que os tempos estão difíceis, mas a gente gosta de falar assim, ó, foco na solução e não foco no problema. Agora, para a gente continuar ajudando um pouco mais os empreendedores, os microempreendedores e as pessoas que estão nos assistindo aqui, vamos aproveitar esse tempo precioso aqui do seu Wilson. E eu queria que o senhor falasse para eles o que é um empreendedor que anda de lado. Esse é um termo que o senhor sempre fala, né? A pior coisa é aceitar andar de lado a vida inteira. E por esse Brasilzão afora, quantos negócios, quantos empreendedores, quantas vidas que a gente não conhece, que aceita andar de lado, devagarinho, sabe? Sempre não vai para frente, não vai para trás, não gera emprego, não paga imposto, faz tudo por fora. Tem sempre aquele negocinho daquele tamanho. Eu respeito, tem gente que quer ter um negócio pequenininho, quer ter uma vida, mas assim, para aquele que é empreendedor e que tem que tentar andar para frente, né? Eu digo assim, a pior coisa não é quebrar. Às vezes é até melhor parar e recomeçar um negócio novo do que aceitar andar de lado a vida toda. Então é isso que eu... Esse é o termo, andar de né? lado. Extraordinário, muito bom. Eu acho que até para realização pessoal, a gente quer novidade, né? A gente quer novidade de vida, a gente quer fazer coisas diferentes, né? Então eu acho que isso melhora até a própria pessoa, né? E como fidelizar um cliente, já que ele é a parte mais importante para o sucesso do negócio, né? Porque às vezes você até consegue levar o cliente até o seu negócio, mas aí ele vai embora. Uma das melhores maneiras de fidelizar um cliente e de inovação, vamos juntar as duas coisas, porque às vezes inovação também alguém acha que é algo que tem que vir lá da NASA, vir da tecnologia e tal. Uma das melhores maneiras é ouvir o cliente. Ouvir. Quem te conta como ele quer ser melhor atendido da próxima vez? Como você pode empacotar diferente? Como você pode entregar diferente? Como ele quer ser atendido? É o próprio cliente. Então, a pandemia nos privou disso, mas agora a gente está voltando graças à vacina, graças a tudo. E nada como o aperto de mão forte, o olho no olho e um sorriso. E ouvir o cliente. O cliente te conta as inovações que ele quer. Se você escuta um cliente, você vai fidelizando ele. O cliente só volta e continua com você e conta para os outros quando ele é surpreendido. Agora, quando a surpresa é negativa, ela vai também, que é uma beleza. Mas quando você entrega algo que não estava combinado, a Poit teve um segredo, era entregar algo a mais, um pouquinho a mais. Sabe? Uma hora a mais. De over-delivery, né? É o Exatamente. over-delivery. É quando você faz uma viagem. Você vai fazer uma viagem para algum lugar. Quando você volta, o que você conta para sua família, para suas amigas? Você não conta assim, olha, cheguei no horário, fui lá, estava sol, deu tudo certo. Não, você conta alguma coisa que aconteceu, assim, olha, quando eu entrei no hotel, tinha uma surpresa lá, tinha algo bem gelado lá para mim, tinha uma surpresa, tinha um negócio, e o tal dia que eu fui num restaurante aconteceu isso. Uma coisa legal. Isso você conta para todo mundo. São as coisas que, ou na companhia de viagens que você foi, são as surpresas. Isso vale para tudo. Comunicação, né? Contar para os outros o que você faz e desabafar. Principalmente agora, depois da pandemia. Tem muita gente, tem muita história triste, mas tem muitas histórias de gente que está ganhando mais agora do que antes. Verdade. Descobriu que o cliente agora quer ser atendido de uma maneira diferente.
que é que o produto chega diferente, sabe? As necessidades mudaram, né? Hoje Exato. você tem outras, não é mais aquelas, né? As padarias perto da minha casa já entrega tudo em casa. O açougue já faz um kit com um pouquinho de cada coisa, sabe? As coisas vão mudando, o jeito de atender, na feira a coisa mudou, nos restaurantes. Então, assim, é importante perceber que mudaram os hábitos e que tem outras oportunidades. Muito bom. Tem uma pergunta que eu queria te fazer, que isso é para quem ainda não começou a empreender. Às vezes a pessoa tem um sonho, ainda não tomou essa decisão. Porque às vezes ela está acomodada ali, está muito na zona de conforto, porque ela tem um bom emprego, um bom cargo, né? Às vezes também porque ela fica pensando, e se não der certo? Assim, uma dica para essa pessoa, porque às vezes ela vai empreender, gerar novos empregos, que é uma coisa bem bacana que o país precisa. Se todo mundo pensasse em empreender e gerar pelo menos 5 empregos, a gente não teria tanto desemprego como tem hoje. Queria que você desse uma dica para essa pessoa. Quem fica esperando ter 100% de certeza que vai dar certo, ou 90% de certeza de dar certo, pode ser que a oportunidade passe e o concorrente já fez. Com 60%, 70% de informação e de certeza, você tem que se lançar na estrada. O restante você acerta no caminho. Porque quem fica esperando... E tem uma frase que eu falo muito, que é melhor aproximadamente já do que exatamente nunca. Quem vai gerar os empregos que o Brasil precisa são muitas micro e pequenas empresas. A pessoa se tornar empreendedor já está tirando a família do desemprego. Sim. E gerar, como você falou, 5 empregos, 10, 20 empregos. Então a gente precisa de um país, para tantos milhões aí que estão precisando, de muita gente com vontade. Então não hesite de procurar ajuda, de se lançar. Muito bom. Isso é extraordinário. Porque também a pessoa às vezes é tão talentosa, né? E tá medrosa, só tá precisando de um empurrão mesmo, né? Quem sabe a gente consegue te inspirar nessa tarde, depois você manda falar aqui com a gente, né, seu Wilson? Isso. Tem uma outra coisa que é muito importante o senhor falar sobre os erros que os empreendedores cometem, e é muito bom, né, porque às vezes a pessoa está cometendo um erro e não sabe. O que eles não podem cometer de jeito nenhum que atrapalhe de verdade o negócio? Tem muitas coisas, né? Eu mesmo errei bastante. Eu escrevi um livro, inclusive, né? que eu conto um pouco dessa história, de muitos erros, porque hoje é fácil de você falar só dos acertos, mas às vezes a gente aprende mais com os outros. Mas eu diria que alguns dos principais erros para quem está começando, para quem está querendo empreender, para quem tem alguma coisa, uma nós já falamos aqui, que é misturar o dinheiro, sabe? De repente, quando começa a sobrar um dinheirinho, gastar com alguma coisa que não tem nada a ver com o negócio. Então eu falo de separar a gaveta, ou separar os bolsos, ou separar os arquivos lá no computador, o que é da vida profissional com o que é da vida pessoal. Uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, gastar menos do que ganha. Eu conheço e você conhece gente que tem um salário até razoavelmente baixo, mas gasta menos do que ganha e segue com aquela disciplina e está bem. E conheço gente que ganha uma baita grana, mas está com dor de cabeça, está ferrado porque estoura o cartão de crédito. Não pode gastar mais do que você ganha. Gosto de falar que a minha vida mudou quando eu perdi a vergonha e descobri que o não já está garantido, aí é tudo lucro. Se alguém te fala assim, não adianta ir lá porque não te atende, não adianta ir lá porque ele compra do concorrente, não adianta ir lá porque tem que marcar a hora, não adianta, lá não vai ter jeito, então eu vou. Se o não eu já tenho, qualquer coisinha que vinha a mais é lucro. E a surpresa é incrível, porque às vezes você vai, pega a pessoa desprevenida, dificilmente a pessoa vai te tratar mal, no mínimo vai te dar um telefone para você ligar para outro. Então, a partir do momento, meus negócios foram assim, que eu perdi a vergonha de abordar, de explicar, de me colocar. Por isso que eu falo, se o não já está garantido, então vá à luta, as coisas começam a mudar. Isso é extraordinário. Tem gente que não, além dela ter vergonha, tem várias coisas aí. Às vezes é trauma mesmo, às vezes é uma criança que bloquearam demais essa criança. E a gente é bloqueado, às vezes, dentro de casa, pelos nossos pais, coitados. Eles nem sabem que estão fazendo isso, mas o medo que às vezes que eles têm, né, do filho sofrer, então eles bloqueiam, não fala com estranho, não é? A gente não faz negócio sozinho, né, seu Wilson? A gente precisa de pessoas.
Negócios não são entre CNPJ, sabe? Às vezes você fala, tal empresa fez uma fusão com a outra. Comprou um negócio da empresa X, comprou da empresa Y. Não foi. Foi a Eunice que comprou do Wilson, ou o João que comprou do Antônio. É gente que faz negócio, né? Então tem que ficar amigo das pessoas, porque às vezes você vem falar de grandes negócios, mas quem fez foi a empatia criada por 2 funcionários, ou por 2 diretores, ou por 2 presidentes de empresa. E eu falo muito também, fica como dica para quem está empreendendo, quem está contratando. Trabalhar, procurar se cercar de colaboradores que gostem de gente. Gente que gosta de gente. Sim. Porque hoje em dia tem muita gente super bem formada, com várias faculdades, pós-graduação, mas parece que não gosta de gente, não sabe engolir sapo, responde logo de cara, não usa a caixa de rascunho. Esse é outro conselho, porque tem caixa de rascunho no computador, né, no e-mail, mas tem aqui também. Olha que Às vezes é melhor dormir, pensar, ou põe na caixa de rascunho, escreve tudo, mas bota lá num lugar e não manda. Às vezes, depois de uma noite bem dormida, você fica até com vergonha se tivesse dado aquela resposta, mandado aquilo, principalmente para um cliente. Sim. Você reduz, você tira palavras, ou às vezes você perdoa, ou encontra a pessoa e já muda. Então, às vezes você não precisa responder de bate-pronto. E às vezes é uma conversa em casa também. Quantas coisas que eu me arrependo de ter falado de bate-pronto. Às vezes você não precisa responder na hora. Às vezes você fica quieto, põe na caixa de rascunho, amanhã a coisa sai diferente, ou o próprio ambiente se ajuda, né? Então isso é bastante importante. Isso é interessantíssimo. E também a pessoa que tem essa dificuldade, busca ajuda. Porque às vezes a pessoa tem essa questão dos perfis hoje, né? Às vezes você vai lá e descobre o seu perfil. Aí você fala, bom, é o meu perfil, eu sou mesmo assim introvertido e tal, mas você pode melhorar isso. Existe hoje treinamentos, cursos que te ajudam com isso. O bom é saber que você tem o perfil, não para você continuar, mas para você desenvolver, né, seu Wilson? Não sei se no Sebrae vocês têm essa parte também de desenvolvimento de pessoas, se não, tem como a pessoa ser mais espontânea, tirar essa timidez, porque na verdade tem até um versículo bíblico que diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Agora você imagina se vai herdar alguma coisa aqui na terra, né? Não vai, né? Só para ajudar mais quem é muito tímido. Sempre você acha alguém que te ajuda. O Sebrae ajuda muito, e inclusive você citou a Bíblia, eu também cito muito lá no Sebrae, que no livro de Romanos 13 tem uma parte que a gente fala dos diáconos. Quem trabalha no serviço público, quem trabalha num lugar que nem o Sebrae, quem trabalha na escola, quem conduz pessoas que assistem, é um diácono. Ajuda muita gente, pode ajudar muita gente. Conduz um rebanho ou pode inspirar muitas pessoas. Então eu gosto muito disso. Eu quero, né, te honrar, dizer que foi uma alegria tão grande te trazer aqui no nosso programa. Acho que faltava muito alguém com a sua história e que ainda falasse do Sebrae, coisas que a gente nem sabia, né? E eu queria, para a gente encerrar, se você quiser ainda falar alguma coisa dos benefícios, do que o Sebrae, embora você já tenha falado, mas eu queria que a nossa última pergunta fosse aquela que te trouxe até aqui. Como é que a gente transforma um não em sim? E o que você hoje fala para os seus filhos que você falaria para essa pessoa que está em casa, às vezes passando um momento difícil mesmo, né? Tem gente que está em casa que agora não é só porque ela não consegue ir atrás das coisas, ela está sem saúde, ela está com muita dificuldade, que a gente não faz nem ideia. E é por isso que a gente está aqui, por você, talvez por você que ninguém te ouve, ninguém te faz uma visita, ninguém te fala nada que te anima, né, que te motiva. Então esse programa existe para isso, foi para isso que o seu Wilson veio aqui. E quando a gente chamou, a gente deixou claro para ele que esse é o nosso objetivo, né? Então faz muito sentido para nós dois também estar aqui falando para você, né? Então essa nossa alegria que chegue aí para você com o que ele vai falar agora. Olha, não desista nunca, sabe? Fé em Deus, perseverança, procurar sempre olhar para a listinha de solução e não de problema e não desistir. Tentar de novo de uma outra forma. Porque quem tenta de novo sempre do mesmo jeito, a gente chama de teimoso. Agora, quem tenta de novo mudando o jeito,
tentando fazer de um jeitinho diferente, seguindo o sonho. Esse é o perseverante. Precisa de perseverança. Vai passar por momentos difíceis como eu passei, como muita gente passa, só que é o único jeito. Não existe histórias de sucesso de que foi assim, de que a coisa aconteceu. Nada é por acaso, tudo tem um propósito. Então procurar perseverar, procurar agregar algum valor, tentar fazer de uma maneira diferente, buscar ajuda, seja estudando, seja através, como eu falei, do próprio Sebrae, das escolas todas hoje que disponibilizam conteúdos gratuitos. E programas como esse, queria também agradecer demais, é uma honra enorme estar aqui com você hoje. E acho que programas como esse são um exemplo para tudo, porque são notícias boas, mensagens boas, positivas, que com certeza quem assiste os seus programas sai diferente e sai inspirado. Sim, verdade. Muito obrigada, viu, seu Wilson? Queria que você deixasse seus contatos, né? Como é que as pessoas te encontram? Sim, as pessoas me encontram ou pelo telefone do Sebrae, que é o 0800 570 0800, ou nas mídias sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, é @poitwilson, @poitwilson. E o meu e-mail pessoal também é wilson.poit@gmail.com. Eu tenho o pessoal que me ajuda, a gente vai te responder, vai te dar uma orientação. Muito bom, muito obrigada, viu? Nada. Que Deus continue abençoando muito o senhor e sua família, seu trabalho, viu? Seu legado. Você também, Deus abençoe a todos. Obrigada. E você aí de casa, espero que vocês saiam muito melhores desse programa e a gente tem certeza que sairá. Muito obrigada, viu, por sua audiência. A gente vai estar aqui novamente no próximo domingo, mas por hoje eu quero que você siga seu Wilson, veja mais conteúdo lá, tenho certeza que ele tem muito mais para ensinar. Siga o programa Ressoar também, me siga e estaremos juntos aqui no próximo domingo. Um grande abraço e até lá!